Olá, bem-vindos ao vídeo de apresentação da lista 9 da disciplina de mineração de dados, cujo tema é agrupamento ou modelagem de tópicos. A modelagem de tópicos é uma tarefa de processamento de linguagem natural que visa identificar estruturas semânticas, também chamadas de tópicos, compartilhadas entre textos que compõem um conjunto chamado corpus, a fim de determinar quais eventos, conceitos ou assuntos estão sendo discutidos. Em outras palavras, a modelagem de tópicos consiste em analisar textos e agrupá-los em tópicos conforme as palavras-chave presentes nesses textos. Essa tarefa parte da premissa que cada texto pode ser representado por uma mistura de tópicos, sendo cada tópico composto por palavras que melhor o definem. Vale ressaltar que a caracterização de tópicos é uma tarefa complexa, uma vez que requer um avaliador humano para identificar qual é o assunto a partir das palavras mais representativas de um determinado tópico. Essa é a descrição que está no enunciado da lista 9, fornecido pelo professor. Este trabalho visa aplicar algoritmos de modelagem de tópicos para definir que tópicos estão sendo tratados nas mensagens do dataset Fake Telegram. Aplicou-se os algoritmos de Latent Dirichlet Allocation, LDA, Gibbs GSDMM, que é basicamente o Gibbs Sampling em cima do LDA, Pseudo Document Based Topic Model, o PTM, e o BERTopic. O Latent Dirichlet Allocation é um modelo generativo. Ele parte do princípio que o corpus de documentos foi formado com um conjunto de palavras, as quais se encaixam em um conjunto de tópicos, e com base nisso procura modelar esses conjuntos de tópicos e palavras por meio da aplicação de duas distribuições de Dirichlet e duas multinomiais. Uma distribuição de Dirichlet distribui tópicos entre palavras e outra distribui documentos entre tópicos. A primeira visa posicionar os tópicos dos documentos em uma distribuição de palavras, de modo que um tópico receba uma classificação entre 0 e 1 para cada palavra, de acordo com quanto está relacionado a ela. E outra visa posicionar os documentos em uma distribuição de tópicos, de modo que cada documento também receba uma classificação entre 0 e 1 para cada tópico da mesma maneira. Então, nós temos aqui uma ilustração com 3 palavras para simplificar, e nós temos aqui alguns tópicos, certo? E aqui são as palavras que estão sendo modeladas aqui na distribuição de Dirichlet, que pertencem ao nosso são palavras do nosso corpus. Então, aqui nós temos, por exemplo, o posicionamento, né, de cada um dos tópicos. Esse mais roxinho seria o tópico de física, e para este tópico o algoritmo acabou fornecendo para ele um valor de 0.2 da relação entre a palavra algoritmo e física, 0.05 apenas da relação com a palavra genética, e um valor muito maior para a velocidade, né? Está muito mais relacionado com o tópico de física, foi 0.75. Da mesma forma, para outros tópicos aqui, esse verde mais clarinho seria biologia, e o verde mais escuro ciência da computação. E da mesma forma o algoritmo acabou procurando e encontrando valores que melhor representassem a associação entre cada tópico e cada palavra. Nesse caso, essa é a distribuição que distribui os tópicos entre as palavras. Também existe a outra distribuição, né, que distribui os documentos entre os tópicos. Daí, o algoritmo tenta reconstruir os documentos na ordem inversa do que ele assume que foi construído, prosseguindo de forma que a cada palavra de cada documento, então ele vai construindo, para cada palavra de cada documento ele vai tentar encaixar uma das palavras. Ele escolhe um dos tópicos em uma distribuição multinomial deles, e depois escolhe dentro de uma distribuição multinomial de palavras deste tópico uma palavra para adicioná-la no documento. Essas escolhas seguem as probabilidades definidas pelas funções de Dirichlet. Então ele vai tentando reconstruir cada um dos documentos palavra a palavra, documento a documento, até que se reconstrua todo o corpus, partindo dos valores que nós temos para as nossas distribuições. Assim sendo, a probabilidade total do LDA, ou a distribuição posterior bayesiana para o algoritmo, é dada pelo produtório das distribuições de Dirichlet e das distribuições multinomiais. Então nós temos aqui a probabilidade total para K palavras, M tópicos e N documentos. Nós temos primeiro a distribuição de Dirichlet dos tópicos para cada uma das palavras, né? Cada um dos tópicos vai receber para cada uma das palavras um valor associado à sua correlação com aquele tópico. Também
a distribuição para cada um dos documentos sobre os tópicos, da mesma forma, e depois a probabilidade de um tópico aparecer em certo documento, que já seria uma multinomial, e a probabilidade de uma palavra aparecer em um certo tópico. Ora, sendo as distribuições mal ajustadas no início do algoritmo, certamente o corpus montado será bem diferente do original. Então, para modelar as distribuições, são aplicados métodos iterativos, como inferência variacional e Gibbs sampling. A inferência variacional, por exemplo, ela tenta variar os parâmetros das funções de Dirichlet e das multinomiais para que a probabilidade total no final seja o mais próximo possível do corpus original que nós temos, né? E assim, o algoritmo vai modelando as distribuições de Dirichlet e multinomiais por meio de inferência probabilística até que os parâmetros sejam capazes de explicar bem os documentos originais, caso tivessem sido formados por esse modelo. Já o Pseudo-Document Based Topic Model é uma variação do LDA que busca melhorar a qualidade dos tópicos inferidos, especialmente em cenários com documentos curtos ou ruidosos. O LDA assume que cada documento é uma mistura de tópicos, fazendo a inferência diretamente em cada documento individual, o que pode levar a resultados instáveis para documentos curtos, né, onde os documentos, como eles são curtos, obviamente eles não vão conseguir tratar uma grande quantidade de palavras, mesmo que eles tratem de apenas um tópico. Então, o que ele vai poder contribuir para a modelagem de palavras dentro de um certo tópico vai ser muito pouco. Então, no PTM, os documentos são agrupados em documentos maiores, os pseudodocumentos, e a inferência de tópicos é feita nesse nível mais agregado. Assim, as palavras dos documentos contribuem indiretamente para os tópicos por meio de pseudodocumento ao qual pertencem. O PTM proporciona, assim, que vários documentos compartilhem uma única distribuição de tópicos associada a um pseudodocumento comum. Isto permite que o compartilhamento de informação entre os documentos semelhantes o compartilhamento de informação entre documentos semelhantes, aumentando a estabilidade e a coerência dos tópicos descobertos, especialmente em documentos curtos, como é o caso da nossa aplicação de mensagens do Telegram. E por fim, o BERTOPIC é um algoritmo bem mais sofisticado de processamento de linguagem natural que implementa no corpus em questão um pipeline de métodos de embeddings, redução de dimensionalidade e agrupamento, mudando o enfoque para representações semânticas em vez das distribuições probabilísticas do LDA. Primeiramente, cada documento é vetorizado em SBERT, modelos de embeddings já otimizados para similaridade semântica, e após isso, para diminuir a altíssima dimensionalidade desta representação, aplica-se alguma técnica como PCA e o MAP ou Truncate de SVD. Aí o MAP normalmente é escolhido por manter mais da estrutura local e global, traduzindo-se em informação semântica mais relevante. O terceiro passo é clusterizar os dados por similaridade, usando geralmente o HDBScan, um algoritmo de clustering hierárquico baseado em densidade, que é mais flexível e facilita a eliminação de outliers. E finalmente, aplica-se TF-DF nos clusters para extrair os tópicos, sendo as palavras com maior peso do TF-DF usadas para rotulá-lo. Então aqui estão as referências usadas para a explicação e podemos ir para a implementação dos algoritmos. Aqui foi um problema depois que já tinha sido rodado o algoritmo. É um problema de compatibilidade de bibliotecas, né? Porque os algoritmos precisam de várias bibliotecas juntas, porém cada um precisa de uma biblioteca ou de outra em versões diferentes, o que acaba dando problema de compatibilidade, então precisou instalar e desinstalar várias vezes as bibliotecas. Aqui foi na leitura, mas foi depois que já tinha sido rodado o algoritmo. Aqui é uma das instalações das bibliotecas, e temos a implementação aqui embaixo. Então, primeiro, nós temos a LDA com inferência variacional, nós vetorizamos o nosso dataset, removendo as stop words, e passamos aqui na função que nós extraímos aqui da função da nossa biblioteca, e passando para ela a nossa vetorização que nós fizemos. Aí aqui vai ser printado os 20 tópicos mais relevantes que foram encontrados. Toda a simplicidade do Python aqui, tudo aquilo que foi explicado, basicamente nós fizemos em 4 linhas. Aqui o LDA com Gibbs sampling, usando a biblioteca Gensim. Ele passa por um processamento maior, né? Ele precisa de a questão do lowercase, remover a citação, etc. E aqui o LDA ele já recebe, ele já é passado, já é chamada a função, passando aqui todos os parâmetros que nós queremos da biblioteca Gensim.
E aqui nós vamos mostrar também os 20 tópicos mais relevantes. E aqui o PTM, basicamente o que a gente fez foi agrupar em sets de documentos, como tinha sido explicado antes. Aí o tamanho de cada um desses sets vai ser 20 documentos. Aí procedeu da maneira mais simples possível, né? Foi agrupando-se de 20 em 20 dentro do nosso dataset, de 20 mensagens em 20 mensagens, já que elas estão ali de forma aleatória, né? Não tem como a gente escolher quais mensagens vão ser agrupadas junto com quais mensagens se a gente ainda nem sabe quais são os tópicos dessas mensagens, né? Teria que já ter pressuposto algum certo agrupamento delas para poder fazer esse agrupamento em pseudodocumentos, de maneira mais assertiva. Aí nós temos aqui passando basicamente a mesma forma que a gente tinha feito antes com o LDA, só que agora passando esse novo set formado pelos pseudodocumentos. E aqui da mesma forma nós vamos printar os 20 mais relevantes. Aqui os resultados da LDA com inferência variacional. Foram esses tópicos aqui os modelados. Aqui no GIMP sempre acabou printando apenas 10, errou ali na hora do print. E esses outros aqui foram os encontrados para o PTM, ok? Aí o BERTopic ele não deu para implementar nesse mesmo notebook, pela questão que já foi falada antes de compatibilidade de bibliotecas. Então vai ter que abrir outro aqui. Basicamente a mesma coisa. Pega o dataset. Agora a gente pega a função que a gente quer, o BERTopic passando o parâmetro multilingual. Se fosse em inglês seria English. Multilingual já que o nosso está em português. Aí esse topic model vai pegar vai fazer todos os processamentos do nosso text sample e devolver tópicos e probabilidades. Aí aqui a gente pega basicamente os 20 mais relevantes e vamos printar eles. Esses são os resultados. Então, basicamente é isso. Parece que o BERTopic ele conseguiu pegar de maneira mais precisa o agrupamento dos tópicos, né? Parece que os que foram baseados aqui em LDA, né, que são esses três, eles acabaram sendo um pouco mais aleatórios. Por exemplo, pegaram muita coisa de link, de algumas coisas mais até erro aqui de stop words mal removidas, enfim. E basicamente foi isso. Muito obrigado por assistir. E termina-se aqui a disciplina de mineração de dados. Este foi o último trabalho. E muito obrigado por ter acompanhado. E valeu!